Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Como professor de vocês nessa jornada, confesso que estou super animado para mergulharmos juntos hoje no fascinante mundo dos bancos de dados relacionais. Nosso foco aqui vai ser dominar técnicas mais avançadas para resgatar dados. E, especificamente, vamos falar bastante sobre subconsultas e funções de agregação. Mas antes de entrar na teoria, pensem um pouquinho nas coisas que a gente faz todo dia na internet. Como é que os grandes sites de compras ou aqueles aplicativos de reserva de hotel conseguem filtrar exatamente o que a gente quer? Sabe quando a gente busca um hotel com 4 estrelas ou tenta achar aquele videogame mais barato na promoção? Tem uma engenharia simplesmente fantástica rodando nos bastidores para entregar essa resposta perfeita em questão de milissegundos. E essa engenharia é o que a gente chama de consultas avançadas. Afinal, só jogar dados dentro de uma tabela não resolve a vida de ninguém hoje em dia, certo? A gente precisa de uma lógica matemática pesada para transformar esses dados em informações reais e úteis. E para fazer isso, nós usamos comandos alinhados e funções de agregação, o que nos permite extrair informações super complexas e bem específicas de um banco de dados relacional. No nosso roteiro de hoje, vamos dar boas-vindas ao poder das subconsultas, passaremos pelos operadores in e not in, daremos uma olhada nas funções de agregação básicas, refinaremos os dados com distinct e null e, por fim, vamos sintetizar toda essa lógica. Então, vamos lá. Seção 1. O poder das subconsultas, ou a lógica aninhada. Para entender isso, lembrem daquelas bonecas russas, as matrioscas, onde uma menor fica dentro da maior. No SQL é igual. A consulta mais interna é resolvida primeiro e o resultado dela alimenta a consulta de fora. Vamos dar uma olhada nisso aqui na tabela. A lógica matemática padrão que a gente aprende lá atrás se traduz de forma bem direta nos operadores de comparação da SQL. Só que em vez de testar uma condição contra um único valor fixo, a gente usa operadores relacionais junto com essa palavrinha mágica chamada sum, somada a uma nova instrução select. Isso permite que a gente pegue um campo específico e compare com todo um conjunto de dados que acabou de sair da nossa subconsulta. É muito poderoso. Seguindo em frente, seção 2, operadores in e not in, filtrando os conjuntos. É aqui que essa filtragem ganha vida em aplicações do mundo real. Imaginem, por exemplo, o dia a dia da biblioteca aqui da nossa universidade, que não para um minuto. Surge um problema clássico. Como a gente consegue cruzar os sistemas para descobrir exatamente quais alunos estão com alguma pendência na faculdade, mas mesmo assim continuam com livros retirados? Sabe aquele aluno que não pagou a multa do refeitório, mas ainda está levando o livro de cálculo para casa? Esse é um ótimo desafio prático que nos obriga a cruzar conjuntos diferentes de dados. E a mágica acontece justamente usando a cláusula in. Aqui a gente vê que o sistema pega a tabela principal, que é de alunos, e compara o registro acadêmico de cada um deles com uma subconsulta que está rodando ali dentro. Essa consulta interna só busca os registros que estão bloqueados no sistema. Se der match, ou seja, se o aluno estiver dentro desse conjunto restrito, a consulta externa devolve o nome dele para a gente na hora. Agora vejam o contraste absoluto quando a gente usa o not in. A lógica inverte completamente. É uma negação pura. A subconsulta continua buscando a galera que tem empréstimo de livro, mas a consulta principal exige que o registro do aluno não esteja lá. Qual é o resultado disso? O sistema filtra maravilhosamente bem e entrega só os nomes daquele pessoal que passa bem longe da biblioteca, aqueles que nunca retiraram um livro sequer. E olha que exemplo legal para ilustrar como o in funciona numa escala global. Pensem em um banco de dados de todas as seleções campeãs da Copa do Mundo. Se a gente quer isolar só as equipes da Europa, a subconsulta seleciona todos os países do continente europeu, e o conectivo in entra em campo como uma ponte. Ele faz o sistema retornar apenas as seleções campeãs que pertencem especificamente a esse continente. Avançando para a seção 3, funções de agregação básicas. Porque quando a gente precisa resumir montanhas de dados como uma frota inteira de veículos de uma locadora, olhar linha por linha, na mão, é simplesmente impossível. Para salvar a nossa vida nessas horas, o SQL tem 5 funções nativas essenciais. Temos o average, que calcula a média, o minimum, que acha o menor valor de todos, o maximum, que obviamente pega o maior, o total, que faz o somatório, e o count, que conta quantos registros existem ali. Turma, essa é a caixa de ferramentas de ouro para criar qualquer relatório gerencial. Conectando isso direto com o e-commerce que a gente falou mais cedo, se aplicarmos a função min na coluna de preços de uma tabela de veículos, o banco de dados vasculha a frota toda num piscar de olhos e puxa o menor valor.
Nesse nosso exemplo aqui, ele pegou o carro mais barato do estoque, que por acaso é uma BMW modelo 320i. É assim que o site já joga a melhor oferta na cara do cliente logo de início. Já a função AVG faz o cálculo do valor médio de um determinado conjunto de coisas. E prestem atenção neste detalhe acadêmico super importante. A função soma todos os valores da coluna, mas ela só divide a conta pelo número de registros que não estão nulos. Isso é vital para garantir que a sua média não fique totalmente distorcida só porque alguém esqueceu de preencher o preço de alguns carros no cadastro. Entenderam? E isso nos leva à seção 4, refinando com distinct e null. Vamos dar uma olhada nessas armadilhas e nuances que envolvem dados vazios e dados repetidos. Anotem aí, porque essa é a regra de ouro para quem vai trabalhar com análise de dados. Tomem muito cuidado com o null. Se você apontar a função count para uma coluna específica, ela vai simplesmente fingir que as células vazias não existem. Se vocês não lembrarem desse comportamento do SQL quando estiverem lidando com cadastros incompletos, os cálculos do seu relatório vão sair todos errados. Para ficar mais claro, vamos simular uma contagem simples. Se a gente jogar um count com asterisco na nossa tabela de veículos, o banco vai olhar para tudo, sem exceção. Ele pega todos os cadastros bonitinhos, gerados pelo autoincremento, e nos devolve lá, 12 registros totais no sistema, 12 carros, beleza? Mas olha que coisa sensacional acontece quando a gente adiciona a palavra distinct na consulta. Imagina que o gerente da loja quer saber quantas marcas diferentes eles têm, e não o total de carros na garagem. O distinct entra ali e mata qualquer duplicação. Então, aqueles 12 registros originais são filtrados de um jeito bem inteligente e o banco nos avisa que, na verdade, nós trabalhamos com 5 marcas exclusivas de carro. Nada de redundância. Seção 5. Sintetizando a lógica. Chegou a hora de amarrarmos tudo o que vimos hoje. Vamos transformar todos esses dados soltos em conhecimento de verdade. Toda a base que a gente construiu nessa aula se resume muito bem a essa citação que está no nosso material. Turma, o coração do SQL não muda. Não importa se a consulta é gigantesca ou super complexa, lá no fundo, ela sempre vai se apoiar na lógica matemática básica. A máquina está o tempo inteiro testando condições e se perguntando uma única coisa: isso aqui é verdadeiro ou é falso? E é dessa simplicidade binária que a gente extrai os relatórios mais incríveis e complexos que as empresas usam. E para encerrar a nossa explicação de hoje, eu quero deixar uma provocação intelectual para vocês pensarem. Se existisse um banco de dados inteligente que controlasse literalmente cada objeto físico dentro de uma casa moderna, qual daquelas funções de agregação que a gente estudou seria a mais importante para ajudar no dia a dia da família? Pensem nas infinitas formas de aplicar essa teoria acadêmica nos problemas do mundo real. Bom, muito obrigado pela atenção de todos hoje, continuem praticando bastante e a gente se vê na próxima aula.